Autor: Odilon Guedes. Título: Orçamento Público e Cidadania. Edição: Primeira Local, São Paulo. Editora: Livraria Física. Ano: 2012. Páginas: 15 a 54. Página 15. Capítulo 1. Título: 1. Informação, conhecimento e processo orçamentário. A informação e o conhecimento são as armas mais importantes que a sociedade pode utilizar em benefício próprio. Quem concentra informação e conhecimento detém o poder e usufrui em condições mais propícias para defender seus interesses. Quem não dispõe de tais ferramentas passa a integrar a categoria dos ingênuos, manipuláveis e inseguros. O conhecimento é a capacidade de verificar se as informações recebidas de várias fontes têm fundamento ou são distorcidas. Construída ao longo do tempo e fruto de aprendizagem, essa capacidade permite acumular, entre outros, dados históricos, comparando-se à realidade de vários países. Facilita o surgimento de uma visão crítica dos acontecimentos. É imperioso mostrar, especialmente às lideranças sociais, sindicais e empresariais, o que está envolvido no processo orçamentário. Página 16. Isto é, as determinantes de receitas e despesas, os segmentos que mais contribuem e os setores definidos para a alocação dos recursos financeiros que saem do bolso da população. Estas informações são vitais, principalmente, para as pessoas de baixa renda, porque são elas que mais dependem da boa educação pública, do atendimento satisfatório em saúde e da segurança eficiente que a proteja da violência. Infelizmente, o que o Brasil vivencia é um desconhecimento generalizado a respeito destes temas tão importantes. O problema é que o desconhecimento das questões tributárias é amplo e restrito. Permeia todas as lideranças da sociedade civil, entre as quais as ligadas aos trabalhadores, aos empresários e aos movimentos sociais. Esse quadro dificulta bastante o diálogo destes setores com os poderes da República e impede a reivindicação mais efetiva de suas demandas. Idêntica situação ocorre também, o que é gravíssimo, entre muitos membros do Poder Executivo. Por não dominarem os princípios do orçamento, muitos prefeitos dependem do contador do município para tomar decisões de investimento e de caráter financeiro. Parcela dos secretários também ignora este processo, o que complica o seu entendimento sobre as decisões do Poder Executivo. Também podemos dizer que parte do Poder Legislativo, deputados ou vereadores, não domina as diretrizes do processo orçamentário, o que impede a fiscalização vigorosa de ações de prefeitos, governadores e do Presidente da República. Página 17. Por todas essas razões, o aprendizado da área de finanças públicas é fundamental para as lideranças da sociedade civil. É necessário que elas conheçam em profundidade os conceitos básicos do processo orçamentário para que possam dialogar e defender os interesses da sociedade diante do Estado. Afinal, são os cidadãos que sustentam todo o aparato estatal. Título: 2. Questão tributária. Uma luta histórica. A cobrança dos tributos é uma questão histórica e explosiva. Tem sido causa ou pretexto, como veremos a seguir, de inúmeras revoluções e transformações sociais ao longo dos séculos. Em 15 de junho de 1215, o rei João da Inglaterra, denominado João Sem Terra, foi obrigado a assinar a Magna Carta. Lá estava definido, início da citação: não lançaremos taxas ou tributos sem o consentimento do Conselho Geral do Reino, como o Concilium Regni, a não ser para o resgate da nossa pessoa, para armar cavaleiro nosso filho mais velho e para celebrar, mas uma única vez, o casamento da nossa filha mais velha. E esses tributos não excederão limites razoáveis. Página 18. E quando o Conselho Geral do Reino tiver de se reunir para se ocupar do lançamento de impostos, exceto nos 3 casos indicados, e do lançamento de taxas, convocaremos por carta, individualmente, os arcebispos, abades, condes e os principais barões do reino. Além disso, convocaremos, para dia e lugar determinados, com a antecedência, pelo menos, de 40 dias, por meio dos nossos xerifes e bailhos, todas as outras pessoas que nos têm por suzerano. E em todas as cartas de convocatória exporemos a causa da convocação. Comparato, 1999. Fim da citação. Há cerca de 800 anos, portanto, a Inglaterra já se preocupava com as regras que norteavam o lançamento de tributos.
É interessante observar que, 300 anos antes do Brasil ser descoberto, o texto inglês dava um prazo de 40 dias para a convocação de ilustres do reino que iriam discutir a criação de impostos, cuja causa também tinha de ser explicitada. Na mesma Inglaterra, a Revolução Burguesa que eclodiu na primeira metade do século XVII teve como um dos motivos a cobrança de tributos. O rei Carlos I, para reforçar o absolutismo, começou a cobrar impostos que já haviam caído em desuso, como o ship money, criado para proteger as cidades portuárias de ataques piratas. Esse imposto acabou sendo cobrado até mesmo nas cidades do interior, onde dificilmente haveria esse tipo de ataque. Com a Revolução, o imposto caiu e também o rei, que foi decapitado. Página 19. A data nacional da independência norte-americana, 04 de julho de 1776, faz lembrar que uma das razões que desencadeou a Guerra de Libertação foi a cobrança de impostos como o Sugar Act, 1764, que taxava produtos que não viessem das Antilhas Britânicas. Do Stamp Act, 1765, que exigia silagem até de dados e baralhos, ato posteriormente revogado. E o Tea Act, Lei do Chá, 1773, que concedia um monopólio deste comércio à Companhia das Índias Orientais. Este último fato causou grande revolta. Os colonos norte-americanos vestiram-se de índios e jogaram ao mar os chá dos navios da Companhia das Índias que estavam ancorados no porto de Boston. A Revolução Francesa, como se sabe, teve como um de seus estopins o aumento de impostos que, durante anos, vinham sendo cobrados da população para enfrentar as crises econômicas sofridas pelo país, especialmente após a derrota para a Inglaterra na Guerra dos Sete Anos, 1756-1763. Subtítulo 2. 1. Rebeliões brasileiras. No Brasil, ao longo de nossa história, a questão da cobrança de impostos marcou profundamente algumas rebeliões. A primeira delas foi a Inconfidência Mineira, tentativa de libertar o país de Portugal, que resultou no enforcamento do herói Tiradentes e no desterro das lideranças envolvidas no movimento. O motivo principal dessa revolta foi a derrama, isto é, a cobrança de impostos atrasados feita pelos colonizadores portugueses aos moradores das Minas Gerais. Página 20. Aqui é interessante observar que a expressão quinto dos infernos, tão usualmente empregada entre nós, surgiu no período colonial e diz respeito à cobrança de impostos pelo Império Português. O quinto correspondia a 20% da produção de ouro da colônia. Afirma-se que o termo era dirigido aos cobradores de impostos que, ao exigir o quinto, ouviam algo como: vá buscar o quinto nos infernos. Com o passar do tempo, a expressão derivou para a forma atual: vá para o quinto dos infernos. Entre as décadas de 1830 e 1840, o Brasil foi palco do mais longo conflito armado em seu território e na América do Sul, a Guerra dos Farrapos, na então província do Rio Grande do Sul. Uma das questões centrais desse conflito refere-se à taxação do charque, carne seca, rio-grandense pelo governo imperial, enquanto os produtos que vinham do Uruguai e da Argentina estavam isentos desse imposto. A elite gaúcha, profundamente prejudicada em seus interesses, porque perdia competitividade no mercado interno de consumo da carne, foi à guerra contra o governo imperial. Pouco antes da libertação do Brasil, eclodiu, em 1817, uma revolução em Pernambuco, onde era maciça a presença de portugueses no governo e na administração pública. Página 21. Um dos estopins da revolta foi a criação de novos impostos por D. João VI, fato que provocou grande indignação. Para se ter uma ideia do nível de arbitrariedade do governo real, um escritor inglês, então residente no Recife, relata que era obrigatório pagar tributos para a manutenção da iluminação pública do Rio de Janeiro, enquanto na cidade pernambucana tais luzes eram praticamente inexistentes. No fim do século XIX, um dos pretextos para o exército brasileiro cercar e destruir a comunidade de Canudos, interior da Bahia, foi o fato de seu líder, Antônio Conselheiro, pregar aos habitantes de vários municípios do interior do Nordeste o não pagamento dos impostos instituídos pelo recente regime republicano. Como demonstram esses fatos históricos, as lutas travadas em torno da questão tributária originaram profundas mudanças na relação entre o Estado e a sociedade civil.
Pelos exemplos relatados pode-se observar que, tanto no Brasil como no exterior, a mobilização que contestava a cobrança de tributos ocorreu por iniciativa das elites, que estavam sobrecarregadas pelo pagamento de impostos que consideravam injustos e indevidos. No Brasil de hoje, apesar da enorme injustiça da carga tributária, a maior parte da elite não se mobiliza contra, porque se beneficia dela. E a população de baixa renda, que deveria lutar pela mudança dos padrões vergonhosos que a sobrecarregam de impostos, tem pouca noção do que significa a expressão questão tributária. Assim, em pleno século XXI, e apesar de todos os avanços obtidos, continuamos atrasadíssimos em matéria tributária. Contrariando a Constituição Federal, a Lei de Responsabilidade Fiscal, dá-se pouca divulgação às convocações para as audiências públicas sobre as questões orçamentárias. Título 3. Organização do Estado Brasileiro. Para que se possa compreender amplamente a importância do processo orçamentário, faz-se necessário abordar os conceitos de nação, Estado e governo. Subtítulo 3. 1. A nação. Agrupamento de pessoas, geralmente fixas no território, ligadas por origem, tradições, lembranças, costumes, cultura, interesses, aspirações e por uma língua comum. No Brasil, o português é a língua falada em todo o território, o que faz com que as pessoas se comuniquem perfeitamente. Página 23. Temos o alicerce de uma cultura e tradições próprias que definem nosso comportamento. Por exemplo, um costume que nos diferencia da China é que naquele país há pessoas que comem carne de cachorro, o que para nós parece um absurdo. Por outro lado, nós comemos carne de vaca, o que, para a maioria da população da Índia, é um hábito inadmissível, porque, nesse país, o animal é considerado sagrado. Assim, os povos têm costumes e valores diferentes que precisam ser respeitados. A história comum de uma nação, seus problemas, heróis e seus feitos, são importantes elos para unificar e amalgamar as aspirações de um povo. A história brasileira determinada pelos povos indígenas antes do descobrimento e pelos vários acontecimentos pós-descoberta, escravidão, independência, ditadura militar entre outros, deixaram profundas marcas no comportamento de nossa sociedade. Portanto, conhecer a história do país ajuda a entender a realidade atual do nosso povo. Um dos gargalos existentes na educação brasileira é a pouca importância que se dá à nossa trajetória como nação. Assim, perde-se o rico significado das lutas, dos obstáculos enfrentados e das transformações vividas ao longo de mais de 5 séculos, que ajudariam a melhor compreender a alma nacional. Página 24. A nação é anterior ao Estado e independe deste para existir. Exemplo disso são as centenas de nações indígenas que viviam no território brasileiro antes dos portugueses aqui aportarem. Por outro lado, as nações podem se abrigar em mais de um Estado. É o que ocorre com milhões de curdos, que vivem em países como Iraque, Turquia, Irã e Síria e não constituem um Estado próprio. Subtítulo 3. 2. O Estado. Organismo político-administrativo. O Estado ocupa um território determinado, é dirigido por governo próprio e constitui-se pessoa jurídica de direito público, internacionalmente reconhecida. É a nação politicamente organizada que, no Brasil, compreende os poderes executivo, legislativo e judiciário. O poder executivo é representado pelo presidente da República, por 27 governadores dos estados e do Distrito Federal e pelos prefeitos dos 5.563 municípios existentes no país. A população é representada pelo Poder Legislativo Federal, que é integrado por 513 deputados federais. Os 81 senadores representam os estados e o Distrito Federal. Pelo país há centenas de deputados e dezenas de milhares de vereadores que legislam em seus respectivos estados e cidades. Página 25. O Poder Judiciário compõe-se do Supremo Tribunal Federal, STF, Superior Tribunal de Justiça, STJ, Tribunal Superior Eleitoral, TSE, Tribunal Superior do Trabalho, TST, Superior Tribunal Militar, STM, dos Tribunais Regionais Federais, Tribunais Regionais do Trabalho, Tribunais Regionais Eleitorais e de 27 Tribunais de Justiça, sediados nas capitais estaduais e no Distrito Federal, Brasília.
O judiciário decide as disputas relativas aos direitos estabelecidos nas leis e define penas aos infratores. O Estado está presente em nossa vida desde que nascemos. Por exemplo, o registro de nascimento é obrigatório para uma pessoa ser considerada cidadã e ter seus direitos garantidos. Aos 18 anos, os rapazes são obrigados a se apresentar para servir às Forças Armadas. O aparato do Estado é composto por milhões de funcionários públicos, professores, médicos, policiais, fiscais ligados ao Poder Executivo. Ao Poder Legislativo, o Senado Federal tem cerca de 10 mil servidores, e ao Poder Judiciário. Na área federal, Executivo, Legislativo, Judiciário, há cerca de 1 milhão de funcionários. Nos estados brasileiros, são cerca de 3,7 milhões de pessoas. E nos municípios de todo o Brasil, existe aproximadamente 5,4 milhões de funcionários. No total, somam-se no país mais de 10 milhões de pessoas trabalhando para o Estado. Arruda Sampaio, 2010. Note que todo esse aparato é sustentado pelos tributos pagos pela população. Página 26. O tamanho do Estado, seu papel e suas atribuições têm sido objeto de debates intensos, especialmente nos meios econômicos e políticos do país. Em nosso entender, o Estado deve assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna. O seu tamanho deve ser aquele que atenda a esses objetivos de forma justa e equilibrada. Subtítulo 3. O governo. O governo é o sistema político pelo qual se orienta o Estado. É o conjunto das funções necessárias à manutenção da ordem jurídica e da administração pública. No magistério de Duguit, a palavra governo tem dois sentidos: coletivo e singular. Início da nota 1. Pierre-Marie Nicolas Léon Duguit foi jurista francês especializado em direito público. Fim da nota. O primeiro significa um conjunto de órgãos que presidem a vida política do Estado. O segundo como poder executivo ou um órgão que exerce a função mais ativa na direção dos negócios públicos. Página 27. Monarquia e república constituem formas de governo. A primeira pode assumir uma dimensão absolutista, na qual o governo do soberano é o supremo legislador. Ou o formato limitado, em que o rei reina, mas não governa, pois o poder é exercido pelos eleitos pelo povo. Quanto à república, é a forma de governo democrática, deve ser exercitada pelo povo, em seu benefício, através de seus representantes. Os mandatos políticos são temporários e eletivos. Os sistemas de governo podem ser parlamentar ou presidencial. No parlamentar, o primeiro-ministro exerce a chefia do governo executivo interno como função de confiança, podendo ser destituído quando perde a maioria no parlamento. Nesta forma de governo, o chefe de Estado, rei ou presidente, não exerce atividade política interna. No sistema presidencial, o eleito governa durante o seu mandato, no caso do Brasil, com duração de 4 anos com direito a uma reeleição, e não pode dissolver o Congresso, nem ser por ele destituído, exceto nos crimes de responsabilidade através do impeachment. Entre as atribuições deste sistema, em que o governo dirige o Estado por meio de políticos eleitos pelo povo, estão a cobrança de impostos e os setores em que os recursos obtidos serão gastos ou aplicados. Página 28. No Brasil, os representantes do Poder Executivo só podem ser reeleitos uma única vez, enquanto os do Poder Legislativo podem se eleger indefinidamente. Os representantes do Poder Judiciário precisam fazer concurso público, ressaltando-se que os membros do Supremo Tribunal Federal precisam ser aprovados pelo Senado. Nas eleições, escolhemos nossos representantes por meio do voto. O voto é, ou deveria ser, um compromisso firmado entre nós e o político que escolhemos para nos representar e praticar aquilo que ele comprometeu-se a fazer durante a campanha eleitoral. O voto é uma arma fundamental na democracia. As eleições constituem o único momento em que o cidadão mais humilde se equipara politicamente ao cidadão mais rico e influente, porque o voto de cada um deles tem o mesmo peso na escolha dos candidatos. Nenhum povo vive sem representação política. É ingênua e incorreta a crítica permanente aos políticos, como se todos não prestassem.
Os bons políticos existem e devemos nos esforçar para elegê-los. Mas, infelizmente, grande parte dos chamados representantes do povo não lutam pelos interesses da coletividade brasileira. Nas casas legislativas, muitos deles estão apenas para defender interesses próprios ou dos grupos a que estão ligados. Página 29, subtítulo 3. 4. Funções do governo. Teoricamente, são 3 as funções de um governo. A. Alocativa. Intervenção para garantir o fornecimento dos bens públicos, definindo seu tipo e quantidade. Exemplo: construção de creches, hospitais, etc. O governo deve definir também o nível de contribuição tributária de cada consumidor. B. Distributiva. Muitas vezes, como ocorre no Brasil, a distribuição de renda pode não ser a desejada pela sociedade e o papel do governo é atuar para que essa distribuição seja feita. Para isso, utiliza-se um conjunto de instrumentos tais como transferências, cobrança de impostos dos mais ricos para subsidiar pessoas de baixa renda, impostos, captação de recursos via tributação da parcela mais rica da sociedade para investir na construção de moradias populares, por exemplo, subsídios, recursos para auxiliar a produção de bens de consumo popular cobrando tarifas mais baixas. C. Estabilizadora. O mercado não assegura pleno emprego e inflação baixa. Dessa forma, o governo usa a política monetária, fiscal e cambial para aumentar o nível de emprego e estabilizar preços. Página 30. Título 4. Quem sustenta o Estado brasileiro? Como já foi observado, o povo é que banca, via tributos, os salários do presidente da República, dos governadores, prefeitos, deputados, senadores, vereadores, juízes e dos milhões de professores, médicos, policiais e funcionários que trabalham para o Estado. O financiamento da construção de qualquer obra, seja ela uma estrada, uma escola ou um hospital, é viabilizado pelo dinheiro originário dos tributos. Portanto, os funcionários públicos, de todos os escalões e atuando nos vários serviços prestados pelo Estado, não fazem favor algum quando atendem o povo. Eles são pagos pelos cidadãos para prestar seus serviços. Da mesma forma, os políticos, ao definirem a construção de uma escola ou de um hospital, também não fazem benevolência às comunidades onde as obras serão implantadas. Porque é o dinheiro da população que vai financiá-las, e porque esses representantes recebem salários pagos pelo povo para exercerem seus mandatos. Quando não existe consciência, e incluem-se aqui todas as camadas sociais, as pessoas não se apercebem de forma clara de todos os seus direitos como cidadãos. Isso acontece quando muitos daqueles que têm filhos na escola pública, por exemplo, costumam dizer que a escola é de graça. Página 31. Eles se esquecem de que os salários pagos aos professores, diretores e demais funcionários saem de seus bolsos via tributos. Assim como o pagamento das contas de água, energia e gás, além da compra dos alimentos que compõem a merenda das crianças. Ao examinarmos a composição da carga tributária, percebe-se a injustiça social, visto que a parcela da população que mais paga tributos no país é a de baixa renda, como veremos adiante. Trata-se de uma distorção tributária que precisa ser mais conhecida e divulgada para que possa ser corrigida. Estudos desenvolvidos pelo Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, IPEA, comprovam claramente tal situação, como se pôde observar no quadro a seguir. Início da descrição do quadro 1. Título: Quadro 01, Brasil. Distribuição da carga tributária bruta segundo faixa de salário mínimo. São apresentados 4 colunas. Coluna 1. Renda mensal em salário mínimo. Coluna 2. Carga tributária bruta em porcentagem de 2004. Coluna 3. Carga tributária bruta em porcentagem de 2008. Coluna 4. Dias destinados ao pagamento de tributos. Em cada linha são apresentados os valores. Linha 1. Renda mensal em salário mínimo. Até 2. Carga tributária bruta em porcentagem em 2004. 48,8. Carga tributária bruta em porcentagem de 2008. 53,9. Dias destinados ao pagamento de tributos. 197. Linha 2. Renda mensal em salário mínimo. 2 a 3. Carga tributária bruta em porcentagem em 2004. 38,0.
Carga tributária bruta em porcentagem de 2008, 41,9. Dias destinados ao pagamento de tributos, 153. Linha 3. Renda mensal em salário mínimo, 3 a 5. Carga tributária bruta em porcentagem em 2004, 33,9. Carga tributária bruta em porcentagem de 2008, 37,4. Dias destinados ao pagamento de tributos, 137. Página 32, linha 4. Renda mensal em salário mínimo, 5 a 6. Carga tributária bruta em porcentagem em 2004, 32,0. Carga tributária bruta em porcentagem de 2008, 33,3. Dias destinados ao pagamento de tributos, 129. Linha 5. Renda mensal em salário mínimo, 6 a 8. Carga tributária bruta em porcentagem em 2004, 31,7. Carga tributária bruta em porcentagem de 2008, 35,0. Dias destinados ao pagamento de tributos, 128. Linha 6. Renda mensal em salário mínimo, 8 a 10. Carga tributária bruta em porcentagem em 2004, 31,7. Carga tributária bruta em porcentagem de 2008, 35,0. Dias destinados ao pagamento de tributos, 128. Linha 7. Renda mensal em salário mínimo, 10 a 15. Carga tributária bruta em porcentagem em 2004, 30,5. Carga tributária bruta em porcentagem de 2008, 33,7. Dias destinados ao pagamento de tributos, 123. Linha 8. Renda mensal em salário mínimo, 15 a 20. Carga tributária bruta em porcentagem em 2004, 28,4. Carga tributária bruta em porcentagem de 2008, 31,7. Dias destinados ao pagamento de tributos, 115. Linha 9. Renda mensal em salário mínimo, 20 a 30. Carga tributária bruta em porcentagem em 2004, 28,7. Carga tributária bruta em porcentagem de 2008, 31,7. Dias destinados ao pagamento de tributos, 116. Linha 10. Renda mensal em salário mínimo, mais de 30. Carga tributária bruta em porcentagem em 2004, 26,3. Carga tributária bruta em porcentagem de 2008, 29,0. Dias destinados ao pagamento de tributos, 106. Legenda. Fonte. CTB, segundo CFP/DMAC 32,8/36,2 132. Carga tributária por faixas de renda, 2004. Zouk com et al., 2007. Carga tributária bruta 2004 e 2008. CFP/DMAC/IPA. Carga tributária por faixas de renda. Fim da descrição. Esses estudos mostram que, em 2008, pessoas cuja renda familiar alcançava até 2 salários mínimos comprometiam 53,9% de seus ganhos com o pagamento de tributos, enquanto famílias cuja renda era superior a 30 salários mínimos comprometiam cerca de 29%. Outro dado de destaque da tabela indica que um trabalhador que ganhava até 2 salários mínimos precisava trabalhar 197 dias para pagar os tributos, enquanto aquele que ganhava mais de 30 salários mínimos trabalhava 106 dias. Essa situação ocorre porque cerca de 50% da carga tributária no país é indireta, isto é, incide sobre o consumo, atingindo indiscriminadamente toda a população, independentemente da renda e da riqueza. Página 33. A cobrança da maioria dos tributos vem embutida no preço final das mercadorias, caso do IRMS, IPI e COFINS. A maioria das pessoas não tem a mínima ideia de quanto está pagando de tributos ao comprar produtos como 1 quilo de carne, uma televisão ou um saco de cimento. Vamos exemplificar. 2 pessoas abastecem seus carros gastando R$100 de gasolina. Uma delas ganha R$1.000 por mês e a outra R$30.000. O valor do imposto, para ambas será, porém, exatamente o mesmo, R$53.
Nos países capitalistas desenvolvidos, a maior parte da carga tributária é direta e recai sobre a renda, a riqueza, a propriedade e a herança. São critérios mais justos do que os nossos, que incidem majoritariamente sobre os produtos, pois tributam diretamente quem tem melhor condição de pagamento. Na Inglaterra, por exemplo, o imposto sobre a herança é cobrado há mais de 300 anos. Quando morreu a princesa Diana, em 1997, os jornais noticiaram que o fisco inglês cobrou sobre sua herança um imposto de 15 milhões de dólares, metade dos 30 milhões de dólares deixados para seus filhos. Página 34. Naquele país, a taxação é apoiada até mesmo pelos conservadores. Segundo matéria da revista Veja, publicada em setembro de 2007, o primeiro-ministro inglês Winston Churchill, que conduziu a Inglaterra na luta contra os nazistas, costumava dizer que o imposto sobre a herança era infalível para evitar a proliferação de ricos indolentes. No Brasil, este imposto é definido pelo artigo 155 da Constituição Federal, no qual consta que a responsabilidade pelo estabelecimento dos percentuais cobrados é dos estados. No estado de São Paulo, por exemplo, a alíquota é de 4%. Por outro lado, no Brasil, o Imposto Territorial Rural, ITR arrecadado em todo o ano de 2010 e em todo o território nacional foi menor do que 2 meses de arrecadação do IPTU da cidade de São Paulo. Para que possamos ter uma ideia da composição da carga tributária no Brasil e em países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, o quadro a seguir mostra dados comparativos referentes à renda, seguridade social, propriedade e ao consumo. Início da descrição do quadro 2. Título: Quadro 02. Composição da carga tributária no Brasil e em países da OCDE. Porcentagem da carga total. São 6 colunas. Coluna 1. País. Coluna 2. Renda. Coluna 3. Seguridade social. Coluna 4. Propriedade. Coluna 5. Consumo. Coluna 6. Outros. Em cada linha contém os valores e nomes de países. Linha 1. País. Canadá. Renda. 50. Seguridade social, 15. Propriedade, 10. Consumo, 25. Outros, 0. Linha 2. País, México. Renda, 29. Seguridade social, 17. Propriedade, 2. Consumo, 51. Outros, 1. Página 35. Linha 3. País, Estados Unidos. Renda, 49. Seguridade social, 25. Propriedade, 10. Consumo, 16. Outros, 0. Linha 4. País, Austrália. Renda, 62. Seguridade social, 0. Propriedade, 9. Consumo, 29. Outros, 0. Linha 5. País, Japão. Renda, 33. Seguridade social, 38. Propriedade, 10. Consumo, 19. Outros, 0. Linha 6. País, Coreia do Sul. Renda, 27. Seguridade social, 18. Propriedade, 11. Consumo, 40. Outros, 4. Linha 7. País, Nova Zelândia. Renda, 59. Seguridade social, 0. Propriedade, 5. Consumo, 36. Outros, 0. Linha 8. País, Áustria. Renda, 38. Seguridade social, 33. Propriedade, 1. Consumo, 27. Outros, 1. Linha 9. País, Bélgica. Renda, 40. Seguridade social, 32. Propriedade, 3. Consumo, 25. Outros, 0. Linha 10. País, Dinamarca. Renda, 60. Seguridade social, 32. Propriedade, 3. Consumo, 25. Outros, 0. Linha 11. País, Finlândia. Renda, 41. Seguridade social, 27. Propriedade, 3. Consumo, 29. Outros, 0.
Linha 12. País: França. Renda: 28. Seguridade Social: 33. Propriedade: 7. Consumo: 25. Outros: 4. Linha 13. País: Alemanha. Renda: 29. Seguridade Social: 40. Propriedade: 2. Consumo: 29. Outros: 0. Linha 14. País: Grécia. Renda: 26. Seguridade Social: 31. Propriedade: 5. Consumo: 26. Outros: 6. Linha 15. País: Irlanda. Renda: 42. Seguridade Social: 15. Propriedade: 6. Consumo: 37. Outros: 0. Linha 16. País: Itália. Renda: 34. Seguridade Social: 29. Propriedade: 5. Consumo: 26. Outros: 6. Linha 17. País: Holanda. Renda: 27. Seguridade Social: 36. Propriedade: 6. Consumo: 31. Outros: 0. Linha 18. País: Média-Nordique. Renda: 37. Seguridade Social: 25. Propriedade: 6. Consumo: 31. Outros: 1. Linha 19. País: Noruega. Renda: 46. Seguridade Social: 21. Propriedade: 2. Consumo: 31. Outros: 0. Linha 20. País: Portugal. Renda: 29. Seguridade Social: 27. Propriedade: 3. Consumo: 40. Outros: 1. Linha 21. País: Espanha. Renda: 28. Seguridade Social: 36. Propriedade: 6. Consumo: 29. Outros: 1. Página 36. Linha 22. País: Suécia. Renda: 42. Seguridade Social: 30. Propriedade: 3. Consumo: 25. Outros: 0. Linha 23. País: Suíça. Renda: 42. Seguridade Social: 26. Propriedade: 9. Consumo: 23. Outros: 0. Linha 24. País: Reino Unido. Renda: 40. Seguridade Social: 17. Propriedade: 12. Consumo: 31. Outros: 0. Linha 25. País: Brasil. Renda: 19. Seguridade Social: 28. Propriedade: 3. Consumo: 47. Outros: 3. Legenda: Fonte: OCDE, 2003, e elaboração do autor com dados da SRFB, 2005. Carga tributária brasileira, uma análise comparativa. Nelson Leitão Paes, Pines/UFP. Fim da descrição. Pelos dados do quadro 02, observa-se que nos Estados Unidos a renda é responsável por 49% da carga tributária do cidadão, enquanto, no Brasil, a renda representa somente 19% da tributação paga pelo contribuinte. Isso significa uma diferença de 150% entre os dois países, uma flagrante injustiça social que recai sobre o nosso povo. Vale notar ainda que a média da tributação sobre a renda nos países da OCDE é de 37%, quase 50% maior que a brasileira. Em relação à Seguridade Social, a carga tributária no Brasil é de 28%, somente 10% maior que a americana e a média da OCDE, pois ambas são de 25%. A carga tributária americana sobre a propriedade supera em 3 vezes a brasileira, enquanto a média da OCDE é o dobro da nossa. Finalmente, enquanto a nossa carga tributária sobre o consumo é cerca de 200% maior que a americana, em relação à OCDE ela é cerca de 50% maior. Esses dados confirmam que nos países desenvolvidos o maior peso da carga tributária recai sobre os tributos diretos.
Página 37. Ao analisarmos alguns dados do estudo feito pelo Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, IBT, pode-se avaliar o quanto a carga tributária atinge o cidadão, independentemente de sua renda. Na conta de água, 29,83% do valor total representam impostos, ou seja, a cada R$ 10, paga-se R$ 2,29 de tributos. Na de luz, 45,80% são impostos, isto é, a cada R$ 100 pagos, R$ 45,80 vão para os cofres públicos. Na compra de sabão em pó, em média R$ 6, embute-se 42,27% de impostos, ou R$ 2,64. Em 1 kg de açúcar, ao custo de R$ 1,00, são pagos 40,50% de impostos, ou seja, 41 centavos. Na compra de uma TV de 29 polegadas, em torno de R$ 1,2490, 38% são impostos, ou cerca de R$ 474,60. Fonte: IBT, Revista da Faculdade de Economia, Administração, Atuária e Contabilidade e Secretariado Executivo da Universidade Federal do Ceará, FEAC, maio de 2005. Título: 5. Sistema Tributário Brasileiro. O Sistema Tributário Brasileiro tem como base a Constituição Federal, que trata da matéria entre os artigos 145 e 162, nos quais se definem os tributos e se dispõe sobre sua criação no âmbito da União, Estados e Municípios. Página 38. Subtítulo: 5. 1. Tributos. Impostos, taxas, contribuição de melhoria, tarifas. Antes de mostrar como é composta a carga tributária brasileira, vamos conhecer a definição de cada tributo. A. Impostos. É um tributo obrigatório cobrado pela União, Estados e Municípios, com o objetivo de atender às demandas sociais, tais como educação, saúde, transporte, etc. O imposto não tem um fim específico como contrapartida, isto é, não se destina a uma área previamente determinada. B. Taxas. Também é um tributo obrigatório cobrado pela União, Estados e Municípios, para a prestação de serviços à população, com contrapartida específica. Como exemplo, podemos apontar a taxa do lixo. C. Contribuições de melhoria. Tributo gerado pela valorização imobiliária, decorrente de obras públicas realizadas pelo governo. Exemplo: construção de estações de metrô que valorizam os imóveis em seu entorno. D. Tarifas, pagamento de serviço prestado pelo poder público ou pela concessionária deste poder. Exemplos: tarifa de água e de energia elétrica. Página 39. Subtítulo: 5. 2. Classificação dos tributos. Os tributos podem ser diretos e indiretos. Diretos são aqueles que incidem sobre as pessoas e estão associados à sua capacidade de pagamento. Exemplo: imposto de renda. Indiretos são os que recaem sobre atividades ou objetos. Exemplo: imposto sobre produtos industrializados. Os tributos podem ser classificados tendo como base a renda, o patrimônio e o consumo. A seguir citamos alguns exemplos: renda, imposto de renda, IR. Patrimônio, imposto predial e territorial urbano, IPTU. Imposto territorial rural, ITR. Imposto sobre propriedade de veículos automotores, IPVA. Consumo, imposto sobre produtos industrializados, IP. Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, IPS. Os tributos podem ser federais, estaduais e municipais. Entre os tributos federais destacamos: página 40. Impostos federais. Imposto de renda da pessoa física e jurídica, IRPF, ou incidência. Remunerações em geral. Capital e trabalho. Imposto sobre o patrimônio, imposto territorial rural, ITR, ou incidência. Sobre a propriedade rural. Imposto sobre exportação. Incidência. Venda de produto ao exterior. Imposto sobre importação. Incidência. Compra de produto importado. Imposto sobre operações financeiras, IOF, ou incidência. Operações de crédito, câmbio, seguro e negociação de título. Imposto sobre produtos industrializados, IP, ou incidência. Saída de produto de estabelecimento industrial ou desembaraço aduaneiro de produto importado. Contribuições federais. Contribuição de intervenção no domínio econômico, CID, ou incidência.
Comercialização e importação de combustíveis em geral, gasolina, óleo diesel, querosene de aviação, óleos combustíveis e GLP. Página 41. Contribuição para os programas de integração social e de formação do patrimônio do servidor público, PIS/PASEP, ou incidência. Faturamento de empresas privadas, utilização de mão de obra e uso de recursos provenientes da administração pública. Com fins sociais para financiamento da Seguridade Social, COFINS, ou incidência. Venda de mercadorias e serviços, faturamento mensal, contribuição social sobre o lucro líquido das empresas, CSSL ou incidência. Apuração do lucro por parte da pessoa jurídica, lucro líquido. Entre os tributos estaduais destacamos: Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, IPS. Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, IPVA. Imposto sobre Transmissão Causa-Mortis e Doação de Bens ou Direitos, ITCAT. Entre os tributos municipais destacamos: Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU. Imposto sobre Serviços, IS. Página 42. Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos, ITB. Taxa de coleta de lixo. Estimativa de composição percentual da carga tributária no Brasil. Início da descrição da tabela 01. Título: Tabela 1. São 4 colunas representando a estimativa da carga tributária para 2010. Coluna 1. Porcentagem do PIB. Coluna 2. 2009. Coluna 3. 2010. Coluna 4. Diferença. Em uma tabela ao lado são 2 colunas representando participação em porcentagem. Coluna 1. 2009. Coluna 2. 2010. Cada linha apresenta os valores. Linha 1. Porcentagem do PIB. Total. Ano 2009, 33,23. Ano 2010, 33,33. Diferença, 0 e 10. Participação, ano 2009, 100,0. Ano 2010, 100,0. Linha 2, porcentagem do PIB, União. Ano 2009, 22,97. Ano 2010, 23. Diferença, 0,03. Participação, ano 2009, 69,0. Ano 2010, 69,0. Linha 3, porcentagem do PIB, IP. Ano 2009, 0,95. Ano 2010, 1,06. Diferença, 0,12. Participação, ano 2009, 2,8. Ano 2010, 3,2. Linha 4, porcentagem do PIB, PIOV. Ano 2009, 0,60. Ano 2010, 0,72. Diferença, 0,12. Participação, ano 2009, 1,8. Ano 2010, 2,2. Linha 5, porcentagem do PIB, PIS/PASEP. Ano 2009, 0,96. Ano 2010, 1,06. Diferença, 0,10. Participação, ano 2009, 2,9. Ano 2010, 3,2. Linha 6, porcentagem do PIB, COFINS. Ano 2009, 13,59. Ano 2010, 3,67. Diferença, 0,09. Participação, ano 2009, 10,8. Ano 2010, 11,0. Linha 7, porcentagem do PIB, imposto de importação. Ano 2009, 0,50. Ano 2010, 0,57. Diferença, 0,07. Participação, ano 2009, 1,5. Ano 2010, 1,7. Linha 8, porcentagem do PIB, C de combustível. Ano 2009, 0,15. Ano 2010, 0,21. Diferença, 0,06. Participação, ano 2009, 0,5. Ano 2010, 0,6. Linha 9, porcentagem do PIB, Previdência Social. Ano 2009, 5,70. Ano 2010, 5,74. Diferença, 0,03. Participação, ano 2009, 17,2.
Ano 2010, 17,2. Linha 10, porcentagem do PIB, FGTS. Ano 2009, 1,70. Ano 2010, 1,71. Diferença, 0,01. Participação, ano 2009, 5,1. Ano 2010, 5,1. Linha 11, porcentagem do PIB, salário e educação. Ano 2009, 0,31. Ano 2010, 0,31. Diferença, 0. Participação, ano 2009, 0,9. Ano 2010, 0,9. Página 42, linha 12, porcentagem do PIB, Sistema S. Ano 2009, 0,28. Ano 2010, 0,28. Diferença, 0. Participação, ano 2009, 0,8. Ano 2010, 0,8. Linha 13, porcentagem do PIB, CPMF. Ano 2009, 0,01. Ano 2010, 0. Diferença, 0. Participação, ano 2009, 0,0. Ano 2010, 0,0. Linha 14, porcentagem do PIB, outras contribuições econômicas. Ano 2009, 0,08. Ano 2010, 0,07. Diferença, 0,01. Participação, ano 2009, 0,02. Ano 2010, 0,02. Linha 15, porcentagem do PIB, outros. Ano 2009, 0,70. Ano 2010, 0,66. Diferença, 0,05. Participação, ano 2009, 2,1. Ano 2010, 2,0. Linha 16, porcentagem do PIB, CSLL. Ano 2009, 1,33. Ano 2010, 1,19. Diferença, 0,14. Participação, ano 2009, 4,0. Ano 2010, 3,6. Linha 17, porcentagem do PIB, Imposto de Renda. Ano 2009, 6,11. Ano 2010, 5,75. Diferença, 0,37. Participação, ano 2009, 18,4. Ano 2010, 17,2. Linha 18, porcentagem do PIB, Estados. Ano 2009, 8,71. Ano 2010, 8,75. Diferença, 0,05. Participação, ano 2009, 26,2. Ano 2010, 26,3. Linha 19, porcentagem do PIB, IPS. Ano 2009, 7,10. Ano 2010, 7,23. Diferença, 0,13. Participação, ano 2009, 21,4. Ano 2010, 21,7. Linha 20, porcentagem do PIB, IPVA. Ano 2009, 0,63. Ano 2010, 0,59. Diferença, 0,04. Participação, ano 2009, 1,9. Ano 2010, 1,8. Linha 21, porcentagem do PIB, outros. Ano 2009, 0,97. Ano 2010, 0,93. Diferença, 0,04. Participação, ano 2009, 2,9. Ano 2010, 2,8. Linha 22, porcentagem do PIB, municípios. Ano 2009, 1,55. Ano 2010, 1,57. Diferença, 0,02. Participação, ano 2009, 4,7. Ano 2010, 4,7. Linha 23, porcentagem do PIB, IS. Ano 2009, 0,72. Ano 2010, 0,73. Diferença, 0,01. Participação, ano 2009, 2,2. Ano 2010, 2,2.
Linha 24. Porcentagem do PIB. IPTU. Ano 2009, 0,41. Ano 2010, 0,41. Diferença, 0. Participação. Ano 2009, 1,2. Ano 2010, 1,2. Linha 25. Porcentagem do PIB. Outros. Ano 2009, 0,42. Ano 2010, 0,43. Diferença, 0. Participação. Ano 2009, 1,3. Ano 2010, 1,3. Legenda. Fonte. RFBCF para União e COTEP para Estados. Estimativa para municípios CT igual a arrecadação barra PIB evolução. PIB para 2010, 7,6% inflator. PIB para 2010, 7,5% PIB bilhões de reais. PIB para 2010, 3,684 Fonte. Elaboração. Amir Cair. Fim da descrição. Página 44. Na tabela 01, podemos verificar que, em 2010, os tributos federais, ainda sob estimativa, corresponderiam por 23,0% da arrecadação, os estaduais por 8,75% do total, e os municipais 1,57% do total. Na área federal, o imposto de renda era a principal fonte de arrecadação 5,75%. Na estadual, o ICMS com 7,23%. E na área municipal, o IS com 0,73% do total da carga tributária. Na tabela 02, a seguir, observa-se, em números absolutos, a evolução da carga tributária no Brasil nos níveis federal, estadual e municipal entre 2010, estimativa, e 2009. Início da descrição da tabela 02. Título: Evolução das receitas federais entre 2010 e 2009, por ordem decrescente da diferença. A primeira linha representa o período de janeiro a dezembro, com 4 colunas. Coluna 1, A, coluna 2, B, coluna 3, C igual a menos B, coluna 4, D igual C dividido por B. Segunda linha representa milhões de reais nominais, com 4 colunas. Coluna 1, 2010, coluna 2, 2009, coluna 3. Diferença, coluna 4. Diferença em porcentagem. As demais linhas com valores e cada setor da Receita Federal. A coluna 3 está evidenciada. Linha 1. Receita Previdenciária. 2010, 233.609. 2009, 200.737. Diferença, 32.872. Diferença em porcentagem, 16,4. Linha 2. COFINS, demais empresas. 2010, 132.253. 2009, 110.502. Diferença, 21.751. Diferença em porcentagem, 19,7. Página 45. Linha 3. PIS/PASEP, demais empresas. 2010, 39.194. 2009, 30.384. Diferença, 8.809. Diferença em porcentagem, 29,0. Linha 4. IRF, rendimento do trabalho. 2010, 59.824. 2009, 52.177. Diferença, 7.647. Diferença em porcentagem, 14,7. Linha 5. PIOF, Imposto sem Operações Financeiras. 2010, 26.601. 2009, 19.243. Diferença, 7.358. Diferença em porcentagem, 38,2. Linha 6. Imposto de Renda, demais empresas. 2010, 75.983. 2009, 70.909. Diferença, 5,074. Diferença em porcentagem, 7,2. Linha 7. Imposto sobre Importação. 2010, 21.119. 2009, 16.092. Diferença, 5.027. Diferença em porcentagem,
31,2. Linha 8. IP, automóveis. 2010, 5.672. 2009, 2.054. Diferença, 3.618. Diferença em porcentagem, 176,2. Linha 9. IP, vinculado à empresa. 2010, 11.321. 2009, 8.410. Diferença, 2.911. Diferença em porcentagem, 34,6. Linha 10. CID, combustíveis. 2010, 7.738. 2009, 14.840. Diferença, 2.413. Diferença em porcentagem, 16,3. Linha 11. Imposto de renda, pessoa física. 2010, 17.254. 2009, 14.840. Diferença, 2.413. Diferença em porcentagem, 16,3. Linha 12. IP, outros. 2010, 16.873. 2009, 14.684. Diferença, 2.189. Diferença em porcentagem, 14,9. Página 46. Linha 13. CSLL, demais empresas. 2010, 36.991. 2009, 35.204. Diferença, 1.787. Diferença em porcentagem, 5,1. Linha 14. IRF, rendimentos de capital. 2010, 24.185. 2009, 22.977. Diferença, 1.258. Diferença em porcentagem, 5,5. Linha 15. Outras receitas. 2010, 41.209. 2009, 40.075. Diferença, 1.135. Diferença em porcentagem, 2,8. Linha 16. IRF, rendimentos residentes no exterior. 2010, 11.299. 2009, 10.657. Diferença, 642. Diferença em porcentagem, 6,0. Linha 17. IP, fumo. 2010, 3.075. 2009, 3.314. Diferença, 391. Diferença em porcentagem, 11,8. Linha 18. IP, bebidas 2010, 2.419. 2009, 2.291. Diferença, 128. Diferença em porcentagem, 5,6. Linha 19. Contribuição para o Fundaf. 2010, 429. 2009, 327. Diferença, 102. Diferença em porcentagem, 31,3. Linha 20. IRF, outros rendimentos. 2010, 6.540. 2009, 6.475. Diferença, 64. Diferença em porcentagem, 1,0. Linha 21. COFINS, entidades financeiras. 2010, 7.437. 2009, 7.384. Diferença, 52. Diferença em porcentagem, 0,7. Linha 22. ITR, Imposto Territorial Rural 2010, 526. 2009, 475. Diferença, 52. Diferença em porcentagem, 10,9. Página 47. Linha 23. PIS/PASEP, entidades financeiras. 2010, 1.354. 2009, 1.371. Diferença, 17. Diferença em porcentagem, 1,2. Linha 24. CSLL, entidade financeira. 2010, 8.937. 2009, 9.033.
Diferença: 96. Diferença em porcentagem: 1,1. Linha 25. CPMF, Contribuição Movimentação Financeira. 2010, 119. 2009, 285. Diferença: 166. Diferença em porcentagem: 58,2. Linha 26. Imposto de Renda, Entidades Financeiras. 2010, 13.118. 2009, 13.612. Diferença: 493. Diferença em porcentagem: 3,6. Linha 27. Total geral das receitas. 2010, 805.708. 2009, 698.289. Diferença: 107.419. Diferença em porcentagem: 15,4. Legenda: fonte: Receita Federal do Brasil, elaboração: Amir Kairi-RF. Imposto de renda retido na fonte: IP. Imposto de produto industrializado, CSLL. Contribuição social sem o lucro líquido, COFINS. Contribuição para o financiamento da Seguridade Social, PIS. Programa de Integração Social, PASEP. Programa de Formação do Patrimônio do Servidor. Demais empresas, todas as empresas exclusive as financeiras. Fim da descrição. Analisando a tabela 02, verificamos que, do ponto de vista absoluto, a principal receita foi a previdenciária, com 233,6 bilhões de reais. Lembramos, neste contexto da arrecadação, que o COFINS e o CSLL foram criados para financiar a Seguridade Social conforme o artigo 195 da Constituição Federal de 1988. Finalmente, chama a nossa atenção a arrecadação do ITR, Imposto Territorial Rural, que foi de apenas 526 milhões de reais. Página 48. Título: 6. A importância do orçamento público no Brasil. Conhecer o orçamento público, como já realçamos, é fundamental para o desenvolvimento da cidadania. Somente a informação correta sobre os dados de receitas e despesas vinculadas ao setor público, em todos os níveis, pode embasar as demandas sociais, sejam por melhores escolas, hospitais públicos equipados, redes de estradas e transportes ampliadas e tantas outras demandas de que o Brasil está tão carente. O orçamento brasileiro baseia-se numa previsão de receitas que se faz por meio de uma série de projeções de arrecadação e dados estatísticos e de autorizações de despesas. Nesse caso, o Poder Executivo está autorizado a gastar e não obrigado a gastar. Por isso, muitas vezes, aprova-se um determinado montante de recursos para uma obra, mas o Executivo pode remanejá-los, isto é, tirar recursos dessa obra e colocá-los em outra cujo orçamento, ao ser aprovado, previa menos gastos. Esse remanejamento é legal desde que o Poder Legislativo aprove na Lei do Orçamento, o que geralmente ocorre. Página 49. Subtítulo: 6.1. Orçamento e política. Todas as decisões tomadas pelas autoridades governamentais são políticas. Quaisquer propostas de investimentos e despesas do governo, seja ele municipal, estadual ou federal, afetam a vida de milhões de brasileiros, beneficiando ou prejudicando sua qualidade de vida. Quando o governo opta por investir em educação, saúde ou no pagamento de juros de sua dívida pública, sua escolha é baseada em prioridades que irão afetar diferentemente setores da população. Se houver investimento em educação pública, os beneficiados serão os filhos dos cidadãos que não têm recursos para pagar uma escola particular. Se a prioridade for o pagamento de juros, os beneficiados serão os aplicadores do mercado financeiro, isto é, bancos, fundos de pensão, empresas e pessoas que têm dinheiro aplicado em títulos públicos. Todos esses investimentos estão registrados no orçamento e revelam, em última instância, a cara do governante e as prioridades que ele definiu. Subtítulo: 6. 2. Orçamento e planejamento. O orçamento público não é um amontoado de números que todo ano se repete com correções de 5% ou 10% para cada dotação. O planejamento público, essencial para que haja uma boa administração, deve orientar as receitas e as despesas orçamentárias.
Na definição das despesas estarão determinadas as prioridades do governo diante da realidade vivida pela população. Página 50. No caso de um município, o planejamento, obviamente, precisa estar baseado no diagnóstico da realidade local, que deve ser conhecida profundamente pelo Poder Executivo. Esse conhecimento está baseado, em grande parte, em indicadores dessa realidade. Tais indicadores é que vão mostrar dados como os relacionados à mortalidade infantil, falta ou não de escolas ou de professores e quantidade de crianças fora da escola, por exemplo. Ou se as escolas contam com um ensino adequado em relação a outros municípios, o que pode ser verificado por meio dos conceitos bons ou ruins que os alunos conseguem obter ao realizarem os diversos exames de avaliação feitos no país. O planejamento é baseado no Plano Diretor e concretizado no Plano Plurianual, PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, e na Lei do Orçamento, LOA, cujo processo será abordado mais adiante. Subtítulo 6. 3. Orçamento e controle do Executivo pelo Legislativo. Após a aprovação da lei orçamentária, sua execução deve ser acompanhada cuidadosamente pelo Poder Legislativo para verificar se o Executivo está realizando o que foi registrado no orçamento. Página 51. Lembramos que um dos papéis centrais do Poder Legislativo é o de fiscalizar o Executivo. Para fazer esta fiscalização, é necessário que as câmaras municipais e assembleias legislativas tenham uma assessoria técnica de qualidade para subsidiar os legisladores. Essa assessoria é fundamental. Grande parte dos vereadores e deputados, que são ou devem ser lideranças da sociedade, desconhecem os fundamentos que norteiam o processo orçamentário e precisam do apoio de profissionais capacitados para auxiliá-los na tomada de decisões. Subtítulo 6. 4. Orçamento e controle social. A sociedade, através de suas lideranças, populares, sindicais ou empresariais, tem o direito e o dever de acompanhar e fiscalizar a arrecadação e as despesas governamentais. Essas lideranças só terão condições de exercer seu papel por meio do conhecimento do orçamento público. Trata-se de entender as diretrizes gerais do processo orçamentário e acompanhar sua execução, exercendo uma competência que pode ser adquirida por meio de cursos de formação específicos sobre o assunto. Página 52. As lideranças que fazem parte de conselhos como os da saúde, de educação, de idosos e outros, devem pressionar o poder público, seja municipal, estadual ou federal, para designar assessores com conhecimento técnico suficiente com o fim de ministrar esses cursos. Tais técnicos devem, além disso, acompanhar as reuniões desses conselhos, explicando e tirando as dúvidas sobre as fontes de arrecadação e a execução das despesas referentes à sua área. Entidades como sindicatos e associações empresariais, por exemplo, deveriam destacar um de seus diretores para acompanhar esse processo nos respectivos municípios e estados. Trabalhadores e empresários pagam tributos e têm todo o direito de saber onde e como esses recursos estão sendo aplicados. Destacamos que a Lei Federal Complementar 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, determina, entre outras ações, a ampla divulgação da execução orçamentária e das audiências públicas. A implantação do chamado orçamento participativo também é um instrumento importante de controle social. Início da nota 2. Fonte: Cadernos do Instituto Polis. Fim da nota. Essas experiências são muitas vezes limitadas porque só uma pequena parte dos investimentos é submetida à decisão de lideranças sociais, porém o controle social sobre o destino do dinheiro público é um exercício importante de conhecimento e cidadania. Página 53. O conhecimento do processo orçamentário permite às lideranças da sociedade, aos políticos e aos administradores públicos uma fiscalização acurada dos gastos públicos. Isto é, saber quanto e onde os recursos estão sendo alocados e se eles são compatíveis com os objetivos propostos. Este conjunto de informações é fundamental para o controle das contas públicas e constitui um importante instrumento de combate à corrupção.
Para que este combate à corrupção seja eficaz, é necessário o acompanhamento das licitações de obras e serviços, o conhecimento do conteúdo e da qualidade dos objetos licitados e o acompanhamento da execução dos projetos, verificando se estão de acordo com os contratos assinados. Nesse aspecto, visualiza-se uma importante contribuição de sindicatos de diversas categorias profissionais como, por exemplo, a dos engenheiros. Seria oportuno também conhecer a dotação orçamentária para as obras e serviços licitados e seguir sua execução financeira. Averiguar se há recursos suficientes no orçamento ou se houve remanejamento das verbas inicialmente aprovadas para outros tipos de despesas. Neste contexto, é importante destacar que a Lei Federal Complementar nº 131, de 27 de maio de 2009, determina a publicação em tempo real da execução orçamentária, número de contratos e outras ações que dão transparência à execução do orçamento. Página 54. O acompanhamento de todas essas ações exige esforço e conhecimento, o que implica uma mudança de comportamento de toda a sociedade em relação a essas questões. Se as entidades representativas dos trabalhadores, empresários e movimentos sociais estimularem o acompanhamento do processo orçamentário, acrescentarão valor ao trabalho que já desenvolvem. Desta forma trarão benefícios às suas categorias, à sociedade e para o crescimento da cidadania em nosso país.